Olá, amigos. Abrimos nosso programa de hoje tratando do avião comercial que foi abatido por um míssil no mês de julho. Isso no nosso tema livre. No quadro Espiritismo Responde, a situação filhos rebeldes, pais incapazes de fazer a corrigenda. O que fazer nessa situação? E no quadro As Razões dos Fatos, nós vamos tratar sobre o poder do pensamento. E claro, para encerrar, a nossa frase da semana. Então, a partir de agora com vocês, Diálogo Espírita. Meus amigos, então nosso tema livre de hoje vai tratar de um assunto atual, todos tomaram conhecimento através da mídia e que busca-se respostas, né? As pessoas nos perguntam muito o que o Espiritismo, o que os espíritas pensam quando acontece um fato como esse, ocorrido aí no mês de julho, quando um avião comercial foi abatido numa zona de guerra e levando quase 300 pessoas a óbito. Qual é a explicação para esse tipo de acontecimento? Que tipo de consolo nós poderíamos passar, por exemplo, às famílias ou de pessoas que passam por situações semelhantes? Eu estou aqui na companhia da Rose Heidmann e da nossa Marlene Venâncio Esperandil, que vão debater conosco a respeito desse assunto aí. Bom, para começo de assunto, eu chamaria o seguinte: ou foi um ato criminoso inconcebível, ou foi um erro grotesco involuntário. Aliás, uma revista de grande circulação usou exatamente esse termo agora, depois que eu já havia articulado para mim, de erro grotesco. Porque pode realmente ter sido por isso. Pode ter sido um erro, em vez de abater um avião militar, derrubou-se um avião comercial cheio de pessoas a bordo. Muito bem, nós não temos condições, de afirmarmos categoricamente o que é que aconteceu ou o porquê que aconteceu. Nós podemos especular sobre os fatos, porque não existe resposta padrão. Existem muitas situações e cada caso é um caso. Até mesmo quando acontece um acidente de avião, como já tivemos aqui com o avião da TAM, uns anos atrás, no Brasil, é uma situação. E agora parece uma situação diferente. Então, nós vimos aí que não foi um caso de uma falha mecânica, não foi um erro humano, nem da tripulação, nem do pessoal de apoio em terra, nem de adversidades climatológicas. Foi uma situação totalmente inusitada, né? E nós não podemos, penso eu, não sei se vocês concordam, em afirmar que isso, ou uma coisa ou outra. Nós podemos conjecturar se foi destino daquelas pessoas, se se trata de uma expiação coletiva, né? Ou se foi de uma arbitrariedade ou engano de pessoas que precipitaram a morte daquelas pessoas. Eu gostaria que vocês fizessem as suas colocações iniciais a respeito. Uma coisa você falou muito bem, Wilson. Nós não podemos generalizar, porque cada caso em particular tem sua história ali dentro daquele avião, como em todas as outras catástrofes. Então pode ser para resgate, pode ser que a pessoa cumpriu já o objetivo dela, pode ser por uma condição de que não teve como evitar a situação no momento, mas cada caso ali tem a sua história. É isso mesmo, né, Rosa? Olha, a análise do ato criminoso escapa às nossas possibilidades, ou do ato de guerra, né? Nós não sabemos qual dos dois aconteceu. As pessoas que assumem o ônus de matar, de destruir, naturalmente elas adquirem uma responsabilidade pessoal perante as leis da vida. Mas a nossa questão é diferente. Por que aquelas pessoas estavam no avião? Por que não eu? Por que não você? Por que não qualquer um de nós, né? E Deus permitiria que pessoas que não tivessem que passar por aquilo estivessem nesse voo? Essa é a dúvida, né? Uhum. Que a doutrina espírita tenta esclarecer. Não há concordância, nós mesmos, né, não concordamos sobre o assunto, o que é muito interessante,
Porque não existem respostas prontas ou completas, nós temos que construir à medida que vivemos. Da minha observação pessoal, o que eu posso dizer? Da análise das comunicações que nós temos tido nos atendimentos fraternos, nos trabalhos mediúnicos, o que eu pessoalmente tenho observado, independente das cogitações filosóficas que nós vamos discutir ainda, é que até hoje, todos os espíritos que desencarnaram em acidentes violentos, exceto aqueles provocados pela própria imprudência, pelo próprio descuido, por ato voluntário, né, de agressão às leis, aos cuidados e à própria vida, todos os outros estavam naquele momento, naquele local em que uma pessoa descontrolada passou, em que um fenômeno natural os atingiu, por razões não kármicas, porque é muito pobre nós pensarmos em termos de karma e dívida, mas por razões de aprendizagem, de crescimento. Nos casos que eu tenho observado até hoje, em quase todos, estava na sua programação de vida desencarnar daquela forma. Pois é, porque a gente fica realmente se perguntando assim, se há uma causa, uma razão ou não. Às vezes a razão ela pode estar ligada às vidas passadas, por exemplo, e até mesmo em condições chamadas kármicas, que é um termo um pouco impróprio dentro da doutrina espírita, né? Digamos que seja uma expiação. No livro Obras Póstumas, nós temos uma colocação muito interessante, uma mensagem da Clélia de Plantier, que ela fala sobre as expiações coletivas, ocorridas em decorrência de fenômenos provocados por fenômenos catástrofes naturais ou provocadas mesmo pelo homem, né? Então, que seria o que vocês colocaram agora há pouco? A reunião de várias pessoas que têm que cumprir um destino comum. Não necessariamente elas participaram do mesmo evento no passado, mas de um evento parecido, e que depois elas são programadas em épocas diferentes para se reunirem. Há esses fatos. Nós tratamos aqui, inclusive, daquele incêndio na Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, logo depois daquele evento, e falamos sobre essa situação, né? Mas nós temos que tomar cuidado também, porque muitas vezes esse aspecto de karma, de dizer que a pessoa precisava morrer, que ela era uma grande devedora, uma criminosa do passado, além de chocante e de contrariar o espírito caritativo que nós devemos ter com as pessoas, ela pode estar equivocada. Então acho que essa visão mais ampla que vocês duas colocaram, de que há uma série de situações e que visa principalmente o crescimento. Um detalhe importante aqui, antes de voltar a palavra para vocês, é o seguinte, que os espíritos colocam que a morte é um tabu, é uma coisa muito significativa para nós, enquanto estamos vivos. Nós não conseguimos abrir mão disso aí, da vida. Mas para os espíritos que estão acostumados a encarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, por exemplo, é um fenômeno muito comum. Então, se o fato de, numa reencarnação, eles perderem a vida, digamos, entre aspas, um pouco mais cedo, não vai eles afetar, não é um trauma muito grande para eles, o trauma é pior para quem fica. Claro. Né? Então, eles veem com naturalidade essa situação de desencarne e de reencarne. Então, eu acho que é por aí mesmo. O Livro dos Espíritos também coloca lá que a fatalidade, ela só existe numa escolha prévia que a gente faz. Né? Ou no momento da morte. E que traça uma espécie de destino, né? Mas que pode ser alterado no dia a dia. E se nós formos pensar em destino também, Wilson, vamos pensar uma coisa. Nós estamos num planeta de provas, né, e expiações. Estamos na transição para um planeta de regeneração. Então, as grandes retiradas, elas são visíveis, elas são comentadas na mídia. Mas os nascimentos dos espíritos, tantos espíritos que estão nascendo para essa transformação, não é visível na mídia, não é visível aos nossos olhos, né? Então, as grandes retiradas, mas também tem a vinda de vários outros espíritos que estão fazendo parte dessa transformação. Esse é um aprendizado, né? Ela falou uma coisa interessante, porque sobre as saídas e as chegadas de espíritos, né, no nosso planeta, como situação de encarnados. Mas porque não existe só essas saídas coletivas. Então, o número de pessoas que estão desencarnando diariamente é muito grande, por doenças, por vários motivos. Que tá e cada um tem o seu maior, né?
É verdade. Com certeza. A todo minuto, né? A todo segundo, dizem alguns, temos gente reencarnando e gente desencarnando. É um processo natural de vida, não de morte, porque morte não existe. As pessoas continuam vivas, íntegras, completas, continuam gostando dos seus familiares, continuam com seus interesses, continuam crescendo e aprendendo e amando. As famílias espirituais se mantêm. Se não se veem no dia a dia mais por algum tempo, durante o sono se encontram, tentam intuir, tentam proteger se tiverem condições, claro, os que ficam. Mas a nossa preocupação é saber, o nosso ente querido desencarnou no acidente. Era momento? Não era momento? Parecia imprevisível. Será que foi um engano das leis? Ele estava no lugar errado. O ato criminoso, muitas vezes, é programado, ou a imprudência se estabelece e determinados fatos acontecem. Agora, pode um inocente ou alguém que não tenha que desencarnar naquele momento estar no caminho do criminoso? Essa é a nossa dúvida. Pessoalmente, o que eu relatei, né, eu acredito que é difícil. Claro que se você sai de casa com bens de madrugada e vai andar num lugar perigoso, você está se expondo ao risco. Você assume o ônus de provocar uma coisa que não estava na sua programação. Mas se você toma todos os cuidados naturais, você é uma pessoa de bem, tem as precauções normais e é vítima de um acidente imprevisível, como uma queda de avião, que talvez estivesse na mente daqueles que o abateram, mas não era de conhecimento, obviamente, dos demais. Se você entra naquele avião e ele é abatido, isso poderia ser evitado? A nossa questão é entendermos que as leis naturais, elas se organizam para proteger a vida, inclusive quanto ao momento de desencarne. Aqueles fatos de guerra ou criminosos que estão programados vão acontecer. Mas se a pessoa tem que continuar vivendo, ela vai ter intuição, vai ter um impedimento e não vai estar naquele avião. Só vai estar lá quem teimar em desafiar, né? Isso pode daí partir antes da hora, aquilo que seria razoável. Isso é o que eu acredito. Pois é interessante isso aí. Eu queria citar aqui 4 casos que ocorreram exatamente nesse voo aí, né? Então, tendo um ciclista holandês que driblou a morte 2 vezes. Em março, naquele voo que desapareceu, da mesma companhia aérea, desapareceu ali no Oceano Índico, né? Que ninguém sabe exatamente o que aconteceu, ele desistiu do voo porque optou de última hora por uma rota sem escalas, ou com menos escalas, né? E agora ele quis economizar 300 euros. A passagem nessa companhia do avião que foi abatido custava 300 mais, ele resolveu mudar o dia, pagar um pouquinho menos e escapou. Olha só a situação. Por economia, ele salvou a vida. Mas segundo a situação, a família não conseguiu embarcar por falta de assentos para o casal e o bebê, que estava programado para aquele voo, foi remanejado evidentemente, e também não escapou. Até me chamou a atenção a frase da senhora, dessa mãe, dessa criança aí. Diz ela, entre aspas, obviamente tem alguém olhando por nós lá de cima e não nos deixou embarcar. Olha só, se não é providência divina que ela percebeu. Terceiro caso, uma australiana perdeu um irmão e a cunhada no primeiro voo, naquele voo que desapareceu, e agora perdeu mais a enteada e o marido. E um quarto caso, que um comissário de bordo trocou a escala na última hora e acabou perecendo nesse voo. Agora, parece que nessa situação realmente a providência divina está por trás, que está protegendo, e eu coloco assim, quem é que tem mais chance de se salvar? Aquele que como ela disse, é uma pessoa boa, a sua conduta diária, e que faz a oração antes de sair de casa, ou aquele que reza quando o avião já está caindo? Que fé é essa? Que lembra de Deus só na hora que o calo aperta, né? É claro que a proteção divina, através dos bons espíritos, inclusive, provocam essa intuição, um atraso, o pneu que furou, o táxi que não veio para perder que levou. É claro que Deus não permite que as coisas aconteçam ao acaso assim, mas para aquelas pessoas que digamos, são fiéis, né? Estão mais atentas, que têm uma conduta, que procuram se espiritualizar, enquanto outros talvez não, que são filhos abandonados de Deus, jamais, Deus não abandona ninguém, mas às vezes elas estão um pouco mais distantes, então a proteção divina não está tão presente. Seu anjo guardião está um pouquinho, porque ele não está dando ouvidos. Posso colocar uma coisa? Claro. Eu penso, né, a doutrina espírita ensina, que a tragédia não é ter morrido. A luta existe em você permanecer aqui além do seu tempo. Né? Se você já esgotou a sua experiência, é hora de ir.
Embora o sofrimento da doença, ou às vezes daqueles... As pessoas nem tiveram tempo, né, acredita-se, de sofrer, porque nem tiveram consciência do processo, a morte é muito rápida num acidente desse. Mas o que acontece? O desencarne em si não é doloroso. Quem quase foi e voltou, aqueles que desencarnaram nos relatam, eles passam bem pelo processo e são pessoas de bem. Então, a tragédia é viver mal aqui na Terra. A tragédia não é desencarnar quando chega a sua hora. A nossa concepção da vida é que está invertida. É uma coisa interessante que eles falam também, todos aqueles que sobrevivem, olha, agora eu percebi que Deus existe, como Deus é bom. Mas Deus existe para essa pessoa que se salvou e para o que morreu também. Claro. E Deus fez diferença entre esses filhos? Não. Entendeu? Então é uma coisa que eu sempre fico pensando a respeito, né? Então, meus irmãos, você pode ter percebido que rende, né? Tem muito mais coisas que a gente poderia falar aqui, abordar outros embasamentos do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem umas questões muito interessantes, mas que fica acima de tudo, dessa discussão que nós trouxemos aqui, é para despertar o seu interesse, né? Procure pesquisar, procure a leitura, procure estudar a doutrina espírita, que é eminentemente de estudo, de esclarecimento, de fé raciocinada, para ver se nós, de repente, estamos equivocados aqui nas nossas colocações ou não, mas é muito importante que você tenha opinião própria, porque não vale só a nossa opinião, porque alguém disse, alguém escreveu. A doutrina espírita é diferente de tudo que aí está. Nós precisamos de pessoas que pensem, que raciocinem, que estudem bastante e tenham a possibilidade do livre exame, do livre pensar. É isso que conta. E as fontes para o estudo estão aí. Então, nosso agradecimento, segue o nosso programa, né? E até o nosso próximo tema livre. Até mais. Até. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Olá! Hoje no quadro O Espiritismo Responde temos 2 questões. A primeira pergunta de uma mãe que diz que ouviu uma reportagem a respeito do aumento descontrolado da Ritalina, medicamento utilizado no controle do TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Ela diz, meu filho é muito agitado, nervoso e não sabe ficar quieto. Seria o caso de usar essa medicação? Então, queridos ouvintes, eu vou estar lendo só um quadrozinho pequeno a respeito da Ritalina. O nome científico dela é metilfenidato. É um remédio para transtornos, déficit de atenção e hiperatividade. A Ritalina é a alternativa medicamentosa mais comum para o TDAH. O transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Uma das preocupações mais usuais quando se tem um diagnóstico de TDAH, ou mesmo quando há apenas desconfiança, diz respeito ao uso da medicação. E aí nós nos questionamos,
essa criança vai tomar Ritalina? É preciso realmente tomar esse remédio? Esse remédio vicia? É para sempre? Tudo isso nós temos que pesquisar. Recentemente tem havido diversas críticas ao aumento elevado dessa prescrição da medicação. Eu, como profissional da área da saúde, como psicóloga, já atendi vários casos de crianças que, inclusive, os pais me procuraram, a escola exigindo que a criança utilizasse o remédio, criança de 5 anos. Foi feito um psicodiagnóstico, uma avaliação detalhada da criança, inclusive um questionário que é respondido para se detectar se essa criança tem mesmo TDAH, e não havia o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção na criança. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado, mães. Não só essa mãe que questionou. Mães, nós estamos com um serzinho que está formando o cérebro. Um ser inteligente, um ser capaz, um ser inteligente muitas vezes acima do normal. Uma criança que passa o dia na escola muitas vezes e que em casa ela chega e só tem correria, agitação, não tem atenção, não tem carinho. Então vamos avaliar essa criança detalhadamente para dar o remédio. Os cientistas colocam que não sabem qual o risco desse remédio no cérebro em formação dessa criança. Então vamos estudar, ler e avaliar. A segunda pergunta. Hoje existem até leis que proíbem os pais de corrigirem os filhos com umas palmadas de vez em quando. Nem sei mais o que fazer, pois ele acaba ficando pior, pois sabe que não vou bater. O que devo fazer? Olha, na difícil área da educação, nós temos que pensar uma coisa. Hoje, as crianças leem a nós. Se nós estamos seguros, se nós não estamos seguros, se nós estamos irritados, nervosos ou não, se eles podem manipular. Então, vamos conversar, negociar com essa criança. Piaget mesmo coloca que o castigo vai gerar transtornos e a autonomia, a gente estimular a autonomia da criança, vai gerar criatividade na criança, vai gerar compensações. Então, nós vamos estar nos questionando para não evitar de bater, não só por causa da lei, porque não é justo. Vamos ler uma frase bem bonita para deixar para vocês, pais. Eu amo criança e nós precisamos estudar o que fazer com essas crianças. Por mais que você acerte nas conversas, nada substituirá uma educação e convivência familiar na qual seus filhos se sintam amados, valorizados e respeitados. Filhos seguros de si mesmos e que sentem parte importante do coletivo familiar terão maiores chances de não se fascinar pelo consumo de drogas e de ter maior tranquilidade em lidar com a pressão de amigos. Então, se nós não punirmos, se nós negociarmos, nós vamos estar evitando transtornos, insegurança, mentiras, esconder coisas graves, os filhos esconderem coisas graves de nós e também de nós aprendermos a cooperar e trocar com a criança amor e carinho. Enviem perguntas para esse e-mail que está aí na tela, que nós estaremos estudando e juntos responderemos a vocês todos os questionamentos. Obrigada e até mais. Prezados amigos, nosso quadro As Razões dos Fatos, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o pensamento. Somos o que pensamos. Essa frase é atribuída a Buda e ele completa em seguida. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Como nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. Quer dizer, o mundo em torno de nós é um espelho, é uma criação daquilo que nós pensamos. E a gente fica perguntando, podemos de imediato passar para isso, né? Que estamos falando de um mundo interior e mesmo daquele mundo exterior,
Que mundo nós estamos construindo? Já que tudo começa pelo pensamento, não é? De alegria ou tristeza, de amor ou de ódio, de paz ou discórdia. E eu acrescento aqui que nós somos o que pensamos, mas somos também o que sentimos. Então são dois ingredientes aí, dois conteúdos diferentes, que fazem, que constituem a nossa atmosfera psíquica em que nós vivemos. E se concretiza no plano material. Há um ditado popular que diz assim: diga-me com quem andas e lhe direi quem és. Ou seja, pelas nossas companhias, pelas nossas amizades, as outras pessoas podem deduzir qual é o nosso caráter, o nosso temperamento, as nossas preferências pessoais. Mas nós temos uma adaptação aí que diz o seguinte: diga-me no que pensas e lhe direi com quem andas. Por quê? Porque, do ponto de vista espiritual, nós atraímos os nossos iguais, certo? Então, atraímos não só, entramos em afinidade, em harmonia, em consonância, na frequência das mentes dos encarnados, mas também dos desencarnados. E isso faz toda a diferença do mundo. Por isso, aquilo, tipo de coisa que a gente pensa, nós atraímos mentes de encarnados e desencarnados que pensam igual e repelimos aqueles que pensam diferente. Tá? Então, nós temos aí esse lado de atrair os bons ou os maus. E o pensamento, a gente pode colocar assim, que é realmente uma energia portentosa, que pode construir e pode destruir. Se pensamos o bem, atraímos o bem. Se pensamos o mal, atraímos o mal. E em torno de nós cria-se aquilo que nós chamamos de aura, né? É o espelho da nossa alma. Vejam, meus irmãos, não se trata de uma autoajuda barata. Nós estamos falando aqui de fatos concretos demonstrados pela medicina, pela psicologia. Na revista Veja, de 31 de maio de 2003, já havia uma pesquisa que nos mostra o seguinte: sentimentos como rancor, hostilidade, ressentimento, angústia, a cólera, elas podem estar na origem de uma série de problemas cardíacos, de hipertensão, da depressão, ansiedade, insônia, infertilidade e a debilitação do sistema imunológico. Quando não, também há alguns estudos que comprovam essa ligação com o surgimento do câncer. Então, mostra-nos que a importância do pensamento, da disciplina, pela vigilância daquilo que nós pensamos, né? Há essa necessidade de nós termos a autoeducação. Educação de pensamentos e educação de sentimentos. Há um livro chamado Educação de Sentimentos, do companheiro Jason de Camargo, lá do Rio Grande do Sul, que nos mostra, nos dá muitas dicas a respeito de como nós podemos disciplinar os nossos sentimentos, como podemos educar os nossos sentimentos, que não é uma coisa fora de propósito, fora das nossas possibilidades. Podemos sim, basta querer, porque já dizemos, afirmamos que querer é poder. Muito bem, então esses sentimentos, esses pensamentos, eles tendem a se transformar em realidade, né? Porque primeiro que nós criamos os quadros mentais, e esses quadros mentais são projetados para o exterior, tendem a se plasmar no plano físico, inclusive. É assim que os espíritos trabalham, as chamadas idioplastias. Elas criam primeiro no plano fluídico, energético, e depois concretizam no plano físico. Ou, entre eles, na dimensão espiritual, fica apenas nesse nível de criação, digamos assim. Muito bem, então lembre-se, meu amigo, a única coisa que você tem controle absoluto é o seu pensamento. Você pode ser influenciado, sim, por ideias de encarnados e desencarnados, mas ninguém é capaz de tirar, ok? Ninguém é capaz de tirar a tua liberdade. Liberdade é total que só você possui sobre o seu pensamento. Você é o responsável por ele e pelo universo que você faz da tua vida, através do pensamento. Pense bem, pense certo e viva melhor. Nosso Diálogo Espírita de hoje fica por aqui, fica com a nossa frase da semana. Boa semana, muita paz a todos.
Música